Ser confiante e ser determinado. Servopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Agora vamos falar do Verdão, porque por lá também está muito movimentado com relação à contratação e venda de jogadores. E agora, martelo batido. Marcelino Moreno tem preço, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, TT. Boa tarde, Liane Júnior, Felipe Dalck, Alexandre Senechal, e um super boa tarde a todos que nos acompanham em mais um programa Bate-Pronto aqui na Jovem Pan News. Pois é, TT, o mercado do Coritiba continua bastante movimentado. Como nós já estamos falando nos últimos dias, vários jogadores do Coritiba acabam despertando interesses de equipes do futebol brasileiro, principalmente de Série A, né, que é o caso do Marcelino Moreno, é o caso do Bruno Gomes, que trouxemos a informação ontem em primeira mão aos nossos ouvintes, que deve estar sacramentando a sua ida para o Fluminense, o Fluminense que vai disputar o Mundial Interclubes agora, e depois disso deve buscar reforços no mercado, e uma dessas contratações muito provável que seja o Bruno Gomes, ele que já tem uma conversa bastante adiantada com o Clube Carioca para a próxima temporada. É o caso do Andrei também, que está negociando uma saída do Coritiba, deve jogar fora do futebol brasileiro na próxima temporada. E acho que talvez o jogador ali desse elenco do Coxa que mais tem despertado o interesse de outros clubes é o Marcelino Moreno. Nessa semana nós falamos, por exemplo, sobre o interesse do Santos, mas esse clube eu já começo a descartar, até pela movimentação do Santos no mercado, até pela situação do Thiago Carpini, que o Santos fez uma proposta e realmente não tinha dinheiro na hora de pagar a multa rescisória do treinador, e ali, pelas informações que nós tivemos, era algo que girava em torno de R$1 milhão, e o Coritiba pensa num valor muito maior em relação ao Marcelino Moreno. O Coritiba, que no mês de junho acabou adquirindo 50% dos direitos desse jogador por R$1,5 milhão, aproximadamente 7,5 milhões, e agora está colocando um valor, está estipulando um valor de mercado para abrir conversas sobre uma transferência do seu camisa 10. O Coritiba confirmou que começa a pensar em uma venda do Marcelino Moreno a partir de $3 milhões, ou seja, 100% a mais daquilo que o Coritiba pagou na metade do ano ao Atlanta dos Estados Unidos. O Marcelino Moreno tem vários clubes interessados no seu futebol, clubes de Série A, como o Corinthians, como o Vitória, o Botafogo, Cruzeiro também já demonstrou interesses. Vários clubes estão procurando o Coritiba para entender melhor a situação desse jogador. É um atleta que tem bastante mercado. Lembrando que a janela do ano abre a partir do dia 11 de janeiro. Até lá os clubes começam a especular, começam a se movimentar, mas as transferências mesmo passam a acontecer a partir dessa data. E o Marcelino Moreno já, de uma forma bastante antecipada em relação à janela de transferências, tem sido um dos atletas que mais despertam interesses de clubes brasileiros. Então o Coritiba também sabe que tem ali um grande ativo em suas mãos. O Marcelino, que tem contrato até o final de 2026, então tem um contrato longo. O Coxa tem essa carta na manga, vamos dizer dessa forma, porque tem essa segurança, tanto pela questão dos direitos do atleta, que 50% pertencem ao Coritiba, como um contrato longo. Isso dá uma tranquilidade para o Coritiba na hora de negociar. Então, o clube que quiser levar o Marcelino Moreno do Coxa já sabe que vai precisar desembolsar pelo menos $3 milhões, TT. Grana e valor na mesa. Tem que ser assim, né? Não adianta nada o Coritiba simplesmente se desfazer do jogador. Até comentei com alguns amigos ontem, falei, acho que, beleza, se o Marcelino Moreno não quiser ficar, que seja vendido. Porque pra mim não compensa emprestar. Sim. Vou emprestar pra ele voltar no que vem. Pra mim... 30 anos. 30? Não, 28. Tudo bem. É 28. Mas assim, já tá na... 30. Sim.
Pra Série A. Ele faz 29 ano que vem. Investir 1,5 milhão, vai vender por 3, pelo dobro, né? Não, se conseguir vender por 3, beleza, ok. Não, acho que pra mim... Não, mas eu acho o seguinte, ou vende por 3 ou fica com ele também, né? Então, o que também pra não dá mim... pra, tipo, dar de graça aí pros outros. Então, esse é o ponto. O que pra mim não vale a pena, por exemplo, é, sei lá, emprestar pro Botafogo e trazer uns 2, 3 jogadores refúgio do Botafogo. Pra mim, não vale a pena. Tem a experiência aí do Kusevich, né? Tinha 20 e poucos % do Rafael Veiga e deu para pagar o Kusevich. Aí o Kusevich agora rebaixado vai embora, né? Investiu-se 8 milhões e ainda os 20% do Veiga. Cara, essa quer dizer, perdeu a parte do Veiga, né? E trouxe um jogador que não tá, né, querendo ficar aí, quer vazar e tipo, retorno o quê? 0, né? Deu 0 de retorno pro Kusevich. 0 de retorno, inclusive esportivo. É isso. Alguém vai pagar 8 milhões no Kusevich, na parte que o Curitiba comprou, você acha? Depois dessa temporada? Jamais. Então, assim, tipo do negócio ruim, né? Agora o Moreno, eu acho que ele pode ter sido valorizado. Pode, e fez um belo campeonato brasileiro, apesar de tudo, né? Não, individualmente falando. Apesar de segurar muito a bola, apesar de não ser muito decisivo, ele jogou muito bem. Eu acho que o Moreno vale esses 3 milhões aí que o Curitiba tá pedindo. Vale. Acho que tá razoável, não é um valor absurdo, não é um valor que tá fora do mercado, né? Pô, a gente vê muito bagre aí vendido por muito mais dinheiro do que isso. O Kusevich, por exemplo, 28 anos à parte, que o Kusevich foi 8 milhões de reais, né? Sim, e mais o que o Curitiba tinha do Veiga. 20%. Então, muito bom lembrar. Quanto vale esse pedaço do Veiga aí, né? É que o Palmeiras dificilmente vai negociá-lo agora, como foi com o Scarpa, né? Mas o Veiga, pra mim, perdeu o timing de sair. Perdeu, então. Pra mim, o Veiga agora, ele entra numa curva descendente. Pra mim ele perdeu o time de sair. Mas ele tá lá, é um cara que eventualmente é chamado aí pra seleção, né? Então ele vai ter visibilidade para daqui a pouco, não sei se no mercado internacional, mas no mercado interno ele vai ser um cara bem valorizado. Se o Palmeiras colocar à venda, vai aparecer. Mas o Palmeiras, vender para um time do futebol nacional é muito difícil. Também, mas vai chegar um momento que vai, tipo... defasar. Acabou o tempo do Veiga no Palmeiras, entendeu? Numa reformulação. Acontece, né? Claro que hoje o Palmeiras não pensa em se desfazer do Rafael Veiga e ele também não tem mercado fora, mas pode aparecer, né? De repente aparece lá um CSK lá da Rússia. Um então, Zenit, aquele mercado lá, o Veiga se encaixa, né? O Arabão aí que tá levando um monte de gente, né? Pode encaixar aí uma negociação para ele nesse tipo de mercado. Então, não para Champions League ou para Premier League ou para, né, a Liga Espanhola, talvez não, mas esses outros mercados e que pagam bem, né? Pô, os caras compram cada jogador aí, pô, o Veiga acho que encaixa em algum mercado desse aí, né? Tem até um comentário no chat do Diego Lopes. Marcelino é muito superestimado. Não tem essa bola toda não, do Diego Lopes o comentário. Meu amigo Diego, um abraço. Falou que você é lindo, esse falou aí, que eu sou lindo, esse mesmo. Não tem bola parada, não sabe chutar, não é nada além de um driblador. Muito mais barato contratar um atleta de freestyle. Tudo bem. Só que o camisa 10 desse, que é driblador, que consegue encontrar a melhor jogada, jogou muitos jogos de ponta esquerda no Curitiba, que pra mim não é a melhor posição dele. Eu gostaria de ter visto ele como um 10 de fato. Onde esses times do Brasil vão encontrar por esse valor? 15 milhões de reais, 3 milhões de dólares. Tá difícil. Tá difícil? Não tem. E sobre esse comentário do Senechal lindo, eu vou mandar aí o contato do Dr. Westphalen. E Diego, tem muita gente participando por aqui. É ironia. O Guilherme Dantas. Não só tem preço, mas o Coritiba sairia lucrando com o jogador. Gostei da posição da SAF sobre a venda do Moreno. Vitor Garcia por aqui. O Bruno Salles Almeida. Bruno Gomes, poderíamos trazer o Lelê dele. Seria um ótimo mais um dinheiro. Roselaine Dalicani tá por aqui. Um beijo pra ela, pra mãe do Vincenzo, Andréia Duarte, mãe do Alê. Beijo, mãe. O Isaías Chagas dizendo que o gol do Marcelino foi na cagada, aquele do Atletiba. O Moreno é o maior ciscador. O Luan Henrique dizendo que o Coxa tem que agradecer ao Racing, que fez proposta pra ele na metade do ano, e aí o Coritiba acabou adquirindo os direitos do Moreno. Dudu Ribeiro dizendo que acha difícil pagar toda essa pacoteira pelo Moreno. Com 30 anos já, logo vai ficar
ficar para 2024. O Léo Souza, daquela tirada, vai vender pro Botafogo por 3 caixas de banana caturra, dizendo que o Coxa nunca sabe negociar. O Marcos Rodrigues dizendo que o maior erro negociar o Moreno, Bruno Gomes e Andrés. Vai sofrer para voltar para a Série A. O Maicon Formosa dizendo que o Moreno não tem reserva. O Marquinhos Gomes falando que tá tirando sarro aqui dos torcedores do Paraná, que estão querendo tirar onda. O Daniel Barbosa dizendo que o Moreno em um time muito bom, ele vai encaixar bem, mas não é tudo isso. Muita gente participando por aqui. Mandar um abraço também pro Rodrigo Bueno, Coxa Branca, que acompanha a gente lá em Mato Grosso do Sul. Só sobre... Esqueci o que Rogério, o Rogério vai falar, tá? Eu tenho só algumas coisas para falar em relação ao que foi debatido agora. Primeiro sobre o Kusevich. No momento que o Coritiba adquiriu o Kusevich junto ao Palmeiras, eu conversei com a diretoria Coxa Branca na época, e o que foi falado é que não existia nenhuma expectativa mais pela venda do Rafael Veiga. Ele que já havia saído do Coritiba há 7 anos, então o Coritiba já estava pelo menos há 7 temporadas esperando por esses 20% dos direitos que ele ainda detinha, né, do jogador na época, e o Palmeiras ele garantiu que o jogador não sairia neste mercado do meio do ano, apesar de muita especulação. A imprensa paulista falou muito, né, sobre uma possível saída do Rafael Veiga, mas existiu ali um acordo no fio do bigode que realmente o Veiga não estava nos planos ser vendido pelo Palmeiras, o que de fato aconteceu. E o Veiga, durante todo esse período que ele está no Palmeiras, ele recebeu diversas propostas do exterior, né, não só do futebol europeu, mas também de mercados ali como o mercado asiático, como o mercado árabe, e a verdade é que o Palmeiras nunca teve intenção em se desfazer desse atleta, principalmente porque ele é visto como peça fundamental pelo técnico Abel Ferreira. O Abel, por diversas vezes, já falou, inclusive publicamente, que ele não admite a saída desse atleta, que ele é muito importante para o time, para o esquema do treinador, e que o Veiga ele não sairia do Palmeiras. E aí, pela questão da idade, muitas vezes até por estar se aproximando do final do contrato, como o Dalk falou ali, ou o Senechal, não me recordo, falou sobre o Gustavo Scarpa. O Scarpa também, em determinados momentos, teve propostas para deixar o Palmeiras e o Palmeiras não liberou o jogador. Ele só foi sair quando o contrato acabou se encerrando. Então o Veiga era algo meio parecido. Então o Coritiba ele abre mão naquele momento de 20% dos direitos do Veiga, mas é 20% que o clube já não tinha mais expectativa nenhuma de ter qualquer tipo de retorno financeiro. Então até por isso o Coritiba ele facilitou essa questão na negociação do jogador. E, além disso, foi feito um investimento de 6 milhões de reais para poder contar com o Kusevich para a temporada. Só que, ali próximo do final do Campeonato Brasileiro, alguns meses atrás, quando o staff do Kusevich procura a diretoria do Coritiba e informa que ele não tinha intenção de disputar uma Série B, pois ele tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, ele quer estar no radar da seleção chilena e talvez jogar uma segunda divisão tiraria visibilidade do atleta, o Coritiba coloca ali uma posição muito clara. Fala, nós entendemos a situação do Kusevich, também achamos que o custo mensal que ele tem para o clube, principalmente num cenário de Série B, é bastante elevado, então existe também um interesse do clube em enxugar sua folha salarial para a próxima temporada, só que o Coritiba não admite ter um prejuízo nessa negociação. O Coxa fez um investimento pelo jogador, foi um investimento alto. O Kusevich é a maior compra da história do Coritiba, né? Se a gente for considerar o que foi pago em dinheiro, mais os 20% do Rafael Veiga, ele se torna ali o maior negócio da história do clube. Então o Coxa, ele até aceita que o jogador seja negociado, mas mediante uma proposta em que não tenha um prejuízo financeiro, já que tecnicamente, né, dentro de campo, o Kusevich não deu o retorno esperado, pelo menos fora de campo, o Coritiba não quer ter nenhum tipo de prejuízo financeiro com esse jogador. Então, dificilmente o Kusevich sai pelos valores por valores inferiores ao que foi investido nele.
Já no caso do Marcelino Moreno, o Coritiba colocou um preço. O Coritiba tem o contrato, se sente à vontade até pelo tempo de contrato que tem com esse atleta, só que tem um porém. O Marcelino Moreno, ele está nos planos do Guto Ferreira. Então, caso não chegue nos valores que o Coritiba deseja por esse atleta, ele vai ser utilizado pela comissão técnica. A comissão técnica vê no Marcelino Moreno ali uma peça importante para a temporada 2024. Um jogador que pode ser, sim, fundamental para essa busca do Coritiba pelo acesso. Então, o Coritiba, quando coloca esse valor, ele já coloca ali, pelo menos, o que considera justo, né? Uma compensação justa em termos financeiros, mas também coloca ali um banho de água fria para muita gente que estava achando que ia tirar o Marcelino por valores irrisórios. O Coritiba coloca, nós pagamos 7,5, nós vendemos por 15. Quem quiser, é esse o valor mínimo que a gente aceita para sentar na mesa e negociar. É mais ou menos essa postura que a diretoria do Coritiba está adotando, pelo menos nesse início de temporada, o que eu acho correto. O que eu espero é que o Coritiba continue com essa postura e caso seja feito o negócio, que essa diretoria não recue, como a torcida já viu diretorias anteriores fazerem em outros momentos. Tá certo, daqui a pouquinho o Rogério Scarione volta trazendo mais informações do mercado